as explosões misteriosas que acontecem no universo. Vamos lá. Do Ciência Todo Dia. Você não sente, mas nesse exato momento o universo está enviando radiação de todos os lados. Diariamente nós recebemos dezenas e até milhares de sinais de emissões de radiação eletromagnéticas vindas do espaço. O próprio Sol é a principal fonte desse tipo de radiação que cai aqui na É interessante até que, tipo, às vezes a gente tá recebendo a energia de uma estrela que já morreu há muito tempo. Só já foi, tá ligado? Já foi, já virou uma estrela de nêutrons já. Ou, sei lá, colapsou em um buraco negro e a radiação ela já. Tipo, enquanto tá batendo na gente, isso daí já aconteceu há muito tempo lá nelas, tá ligado? Terra. Quando eu digo radiação eletromagnética, eu estou falando em praticamente todos os mais diversos comprimentos de ondas de luz que são emitidos por uma infinidade de fenômenos. O Sol, por exemplo, tem o seu pico praticamente no meio do espectro eletromagnético, uma faixa que nós chamamos de espectro visível, e que vai dos comprimentos de onda de 400 nanômetros até mais ou menos 800. Isso daí é pouco, tá? Nosso espectro visível é bem pequenininho, a gente vê quase nada, basicamente. Existem as ondas de curto alcance, se eu não me engano, é onda de curto alcance. Aí depois vem as micro-ondas, a UHV e VHV. Depois. Porra, tem um aqui, por que que eu tô. Nossa, mano, eu esqueci, eu tava tentando lembrar de cabeça, mas eu tenho num caderninho, mano. Deixa eu ver aqui. Sacando do caderno, ele está, não tá? Tá sacando do caderno. Aqui, ó, ondas de rádio, onda curta, UHF, VHF, micro-ondas, infravermelho, aí vem a luz visível. Em tipo, uns 3 pontos abaixo e ainda mais 3 acima. 4 no caso, que é ultravioleta, raio-x, raio gama e raio cósmico. Nossa visão, nosso espectro visível é bem limitado. 800 nanômetros. E via de regra, quanto maior o comprimento de onda, menos energia teve o fenômeno que gerou eles. E aqui entra o infravermelho, micro-ondas ou ondas de rádio. Cara, ele literalmente acabou de falar o bagulho que eu tive que ir atrás. Nossa, que burro. Ou eles foram gerados por fenômenos menos energéticos, ou eles foram gerados por coisas que aconteceram há muito tempo. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, por exemplo, foi gerada há bilhões de anos, pouco tempo depois de o universo se tornar transparente. E nós vemos esses sinais hoje como ondas no comprimento das micro-ondas. E a coisa muda para comprimentos de onda menores. Eles são associados a fenômenos mais energéticos, como por exemplo o disco de acreção ao redor de um buraco negro emitindo quantidades inimagináveis de radiação ou até estrelas muito jovens e quentes. Quanto mais energético o fenômeno, mais energética é a luz emitida por ele. Mas existe um extremo do espectro eletromagnético com os comprimentos de onda mais energéticos de todos. E esses tipos de luz extremamente energéticos recebem o nome de raios gama. Para gerar raios gama, você precisa de alguma coisa produzindo uma quantidade absurda de energia. Então, não é algo simples que acontece em qualquer lugar e em quaisquer condições. E é por essa razão que raios gama são importantes para a astronomia. Toda vez que você observa uma fonte de raios gama no céu, isso indica que existem fenômenos extremamente energéticos acontecendo, que vão desde buracos negros até supernovas ou estrelas de nêutrons. E estudar esse tipo de radiação nos ajuda a entender melhor esses objetos. Mas isso é um caso ideal. A vida real é bem mais complicada do que isso, e muitas vezes a radiação mais energética que nós conhecemos no universo vem sem aviso e sem uma razão aparente. Imaginem que vocês estejam observando algum lugar que parece aleatório do céu e do nada vocês captam algum sinal que dura apenas alguns milésimos de segundo, mas que nesse intervalo extremamente pequeno de tempo emite mais energia do que o Sol vai emitir em todos os seus bilhões de anos de vida. Em outras palavras, imagine uma explosão extremamente rápida no céu com raios da coisa mais energética que nós conhecemos. Foi isso que aconteceu na década de 60, quando os Estados Unidos usaram satélites militares para descobrir se a União Soviética estava fazendo testes nucleares. Aqui na Terra, os raios gama são produzidos quando bombas nucleares explodem. Então já dá para imaginar o quão energético e perigoso esse tipo de luz é. Mas algo inesperado aconteceu. Os satélites não encontraram nenhum sinal de testes nucleares vindos da Terra.
mas eles começaram a receber diversos sinais vindos do lado oposto do céu, ou seja, diretamente do universo. Esses sinais eram extremamente energéticos e duravam apenas alguns milissegundos. Eles eram explosões de raios gama. Nós não paramos de captar esses sinais desde então. Décadas se passaram e nós continuamos a detectar essas misteriosas explosões que acontecem sem causa aparente no universo. Elas até recebem um nome e classificação especiais: Gamma Ray Bursts, ou GRBs. O que pode ser tão energético a ponto de gerar uma quantidade absurda de raios gama em poucos milésimos de segundos? A comunidade astronômica procurou essa resposta por décadas, mas foi só com o lançamento de satélites como o Swift e o Fermi que eles começaram a encontrar algumas respostas. Hoje em dia nós sabemos que GRBs são explosões de raios gama que podem durar desde milésimos de segundo até alguns poucos segundos. E nesse curto intervalo de tempo eles produzem mais energia do que o Sol vai produzir em toda a sua vida. Eles também são milhões de trilhões de vezes mais brilhantes do que o Sol, e até mais brilhantes do que supernovas. Alguns astrônomos até afirmam que GRBs são as coisas mais brilhantes e energéticas do universo desde o próprio Big Bang. Até hoje, praticamente todos os GRBs encontrados foram observados fora da Via Láctea, a nossa galáxia, e alguns há até bilhões de anos-luz daqui. E isso nos dá um certo alívio, porque se um GRB acontecesse perto do nosso planeta, a gente é de base. seria muito mais do que o suficiente para causar uma extinção em massa na Terra. E nós temos dois tipos principais de GRBs, os de curta duração e os de longa duração. Os de longa duração são os mais comuns e duram sempre acima de 2 segundos, mas eles podem chegar até alguns minutos. É raro, mas os ultra longos também podem acontecer e ter duração de até algumas horas. Já os de curta duração duram menos do que 2 segundos, em geral durando uma média de 300 milissegundos. E apesar de serem menos comuns do que os de longa duração, eles são interessantes devido à curta duração deles. Mas qual é a origem dessas fontes de energia absurdas que conseguem destruir praticamente um planeta? As primeiras respostas só apareceram 20 anos depois das primeiras observações, em 1997 e 1998, respectivamente. Alguns astrônomos notaram que um GRB coincidia exatamente com o horário e posição de uma supernova, que é uma estrela chegando ao final da sua vida em uma gloriosa explosão. Essa foi a primeira vez em que nós tivemos uma dica da origem dos GRBs. Em observações feitas ao longo dos anos 2000, mais e mais evidências começaram a surgir de que essas misteriosas explosões estavam associadas com a morte de estrelas. E inclusive essas foram as primeiras vezes em que nós encontramos GRBs de longa duração junto com a morte de estrelas massivas. Mas algo curioso acontece aqui. Nem toda supernova produz um GRB. Mas os GRBs de longa duração estão associados a supernovas. E o porquê disso ainda é um tema de pesquisa ativa dentro da astronomia. Em 2017, com a ajuda do avanço em observações de ondas gravitacionais, pesquisadores descobriram que um GRB coincidiu com a produção de ondas gravitacionais, indicando que ele tinha sido produzido pela colisão de objetos extremamente compactos, como buracos negros ou estrelas de nêutrons. Essa observação mostrou que os GRBs de curta duração, que duram apenas alguns milésimos de segundo, são emitidos quando duas estrelas de nêutrons se fundem para formar um buraco negro ou uma estrela de nêutrons é engolida por um buraco negro. E quando todas as peças finalmente pareciam se encaixar para terminar um mistério que durou décadas, um GRB de longa duração associado à fusão de duas estrelas de nêutrons foi detectado, em dezembro de 2022. Isso nos mostra que existem muito mais perguntas a serem respondidas sobre a origem dessas misteriosas explosões. Nós definitivamente fizemos progresso nas últimas décadas, e hoje nós conhecemos alguns fenômenos que poderiam explicar a origem dessas misteriosas explosões. Mas eu não deixo de achar curioso que os GRBs são as maiores e mais energéticas explosões que nós conhecemos no universo, só perdendo para o próprio Big Bang, e ainda não sabemos muito sobre elas. Será que algum evento ainda mais energético e mais brilhante, e por sua vez também mais perigoso, está prestes a ser descoberto no nosso universo? Bizarro, né? Muito obrigado e até a próxima. Esse vídeo foi feito em parceria com a Epson, que lançou esse projetor Smart Epic Vision EF12. Nós conseguimos fazer uma tela de 150 polegadas aqui no estúdio, mas até usamos na gravação de 2 vídeos, de tanto que a gente gostou dele. Ele é perfeito para quem quer uma experiência diferenciada na hora de ver vídeos, filmes, séries ou até mesmo jogar algum jogo. E o melhor de tudo, ele cabe no seu bolso e também na sua casa ou apartamento. E como ele tem som embutido, você não precisa se preocupar em levar caixas de som por aí. É literalmente só ligar o projetor e curtir o que você quiser. A qualidade da imagem é impressionante e você se sente no cinema até vendo vídeos no YouTube. Para saber mais sobre a linha Epic Vision da Epson, acesse www.epson.com.br/epicvision ou clique no link aqui da descrição e traga essa experiência única para dentro de onde você mora. Cara, eu curti pra caralho o vídeo dele. Não vou mentir, tô anotando umas coisas pra eu escrever ali no meu caderno depois. Que eu gosto de estudar ciência. Acho muito foda
Principalmente o canal do Pedro Luz. É muito informativo, muito simples. Adorei.